Pensar num DVD da história de Pouso Alegre, produzida pelo museu, poderia ser fácil, mas pensar em traduzir a história do povo de Pouso Alegre, pensada, montada, filmada por aqueles profissionais que trabalham no Museu de História Tuani Toledo, para nós é algo inimaginável. Impressionante a importância disso para a história e a memória do povo de Pouso Alegre. Então, quando pensamos em fazer esse projeto, não é para nós, não é para o nosso tempo, é para aqueles que virão depois de nós. E é para nós uma alegria, uma responsabilidade e uma honra mostrar tudo isso que significa a história do povo de Pouso Alegre, que se traduz aqui, nesse museu histórico. Então, damos para você hoje a oportunidade de assistir um DVD com imagem de histórias do povo e da construção de Pouso Alegre. Sejam bem-vindos a essa história. E é uma honra para esse presidente dar esse presente para você. A Avenida Doutor Lisboa, tida pelos pouso-alegrenses de um modo geral como o coração da cidade, é palco de diversos acontecimentos da história do município desde a sua origem. Considerada uma das primeiras vias da cidade, foi denominada no início do século XIX como Avenida do Imperador, uma homenagem feita pelo senador José Bento a Dom Pedro I. O próprio senador fixava sua residência nesta via, um belo sobrado de 2 pavimentos em estilo colonial. Junto ao Largo da Matriz e ao do Rosário, era considerada um dos principais espaços de sociabilidade. Nela se encontrava o Teatro Municipal, inaugurado em 1875, além do Grêmio Literário, espaços esses dedicados à cultura. Ao final da avenida, foi construído o prédio para abrigar a cadeia, e ao seu entorno havia um largo, denominado Praça Evaristo da Veiga. Nesse ponto, a Avenida do Imperador se estreitava, formando a Rua Senador Eduardo Amaral, dando acesso à estação ferroviária. Em 1916, através da Resolução número 87 da Câmara Municipal, essa via recebe a denominação de Avenida Doutor Lisboa, uma homenagem ao médico José Antônio de Freitas Lisboa. Na medida em que os ideais de progresso foram ganhando força na cidade, fez-se necessária uma melhor organização e reformulação urbana do espaço público. No ano de 1931, na administração do prefeito João Beraldo, é demolida a cadeia na Praça Evaristo da Veiga e realizada a desapropriação de 2 quarteirões, concretizando assim o prolongamento da avenida até a estação. Achei bastante significativo pensar que, para que o centro se realizasse de fato ali na avenida, era preciso tirar aquilo que representava o que era marginal para a sociedade, né? Então, é por isso que, na nossa perspectiva, quando a gente pensa na análise de discurso, a gente está pensando um pouco nisso, né? Não bastava simplesmente remodelar o prédio, transformar ele num museu, em alguma coisa desse tipo, né? Era preciso demolir, né? Apagar dali da memória, né, aquilo que podia representar algum tipo de marginalização social, para que a avenida se estabelecesse como centro de fato. Com o advento do Estado Novo, na presidência de Getúlio Vargas, através de um decreto-lei de 3 de novembro de 1938, a Doutor Lisboa passa a denominar-se Avenida Governador Benedito Valadares, permanecendo até 1948. Segundo o jornal A Cidade, no mesmo ano,
o governo discricionário, implantado em 1937, não respeitava a vontade popular, nem submetia à consulta decisões que diziam de perto com o interesse do povo. E assim prossegue. Nunca o povo se conformou com a troca. Impossibilitado de manifestar abertamente o seu protesto, aguardava, confiante, o advento do regime da liberdade para fazer valer sua vontade. A Câmara interpretou a vontade do povo, determinando a volta do nome Doutor Lisboa à principal avenida da cidade. No coração do povo não se entra pela força nem pela violência. Os principais acontecimentos da cidade têm como palco a avenida. Destacamos as comemorações de aniversário da cidade, os luxuosos desfiles carnavalescos, as tradicionais paradas cívicas, entre outros movimentos e manifestações populares. A Doutor Lisboa tornou-se também símbolo do comércio da cidade. Nela estabeleceram tradicionais pontos comerciais, como o Hotel Ferreira, Pouso Alegre Hotel, Farmácia Pagliarini, situada no Largo da Cadeia, Casa Roque, Casa Andari, Casa Vitale, Agência Rebelo, entre outros, presentes na memória dos pouso-alegrenses. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa na Univas, que dentro de um grupo de pesquisa coordenado pela professora Eni Orlandi, do programa de mestrado que nós temos em Ciência da Linguagem, e o foco dessa minha pesquisa atualmente é a Avenida Doutor Lisboa. Eu já tenho uma relação com a avenida já de muito tempo, eu sou pouso-alegrense, né? A minha infância toda e a minha adolescência eu morei muito perto da avenida, a uma quadra apenas dela, né? E dentro desse meu interesse na pesquisa, eu ficava me perguntando como é que a avenida veio se transformando como um centro comercial de Pouso Alegre, né? Eu venho da área de publicidade e propaganda, e esse interesse em mim surgiu principalmente porque há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu publiquei um artigo em que eu questionava um pouco essa relação que se faz entre a publicidade e a poluição visual. Se hoje quando a gente olha para a Avenida Doutor Lisboa, né, quando a gente passeia por ela, a gente percebe assim um excesso muito grande de letreiros, de propagandas, enfim, são manifestações, né, de linguagem que estão relacionadas à prática de publicidade. E há quem diga, lógico, né, que em função disso a avenida tem um aspecto um pouco confuso visualmente, enfim, o que acaba fazendo essa ligação direta entre a publicidade e a poluição visual, né? Bom, eu fiquei pensando dentro dessa minha pesquisa, na verdade, é lógico, essa pesquisa ela está ainda num estágio inicial, né? A nossa proposta, inclusive, nós já temos o apoio da ACIPA, né? A gente apresentar algumas perspectivas de melhoramento do espaço público, e aí especificamente no centro de Pouso Alegre, né? E eu fiquei pensando dentro dessa questão da poluição visual, né, na Doutor Lisboa especificamente, como é que isso veio, né, se acontecendo ao longo da história de formação da cidade de Pouso Alegre, né? E
foi aí então que eu comecei essa pesquisa através de alguns documentos e fotos que foram coletados no Museu Histórico Tony Toledo aqui em Pouso Alegre. O foco teórico da pesquisa que eu estou desenvolvendo, como eu já falei, é em análise de discurso, né? E a gente toma o discurso nessa perspectiva como o processo histórico de determinação dos sentidos. Me interessa um pouco nessa pesquisa é tentar entender justamente como é que a Avenida Doutor Lisboa ela veio se constituindo como um centro comercial de Pouso Alegre, mas não principalmente por sua localização geográfica, mas muito mais pelo que foi sendo constituído e dito sobre ela ao longo do desenvolvimento da cidade, né? Então, foi através da pesquisa de alguns almanaques, revistas antigas, que a gente podia ali encontrar fotos, anúncios de estabelecimentos comerciais em Pouso Alegre, que essa pesquisa começou. O primeiro material que foi analisado foi um almanaque que foi lançado em 1900, no ano de 1900, né? E nesse almanaque a gente consegue perceber que da série de anúncios que existiam lá de estabelecimentos, a gente não tinha qualquer anúncio que mencionava que era situado na Avenida Doutor Lisboa, ou naquela época ela se chamava Avenida do Imperador. Os estabelecimentos comerciais que se colocavam naquele almanaque eram situados ou no mercado ou nas redondezas ali do mercado, que era a Praça 15 de Novembro, né, que ficava ali atrás da catedral. Depois a gente foi perceber numa outra revista, lançada mais ou menos por volta de 1950, a revista A Caiaca, a gente consegue perceber primeiro um aumento muito grande de anúncios de estabelecimentos comerciais, né? Lógico que isso já demonstra que a gente já tinha um movimento muito maior do comércio na cidade. E dentro desses anúncios, né, a gente consegue perceber uma grande quantidade fazendo referência à localização na Avenida Doutor Lisboa. O mais interessante, e aí que eu comecei a tentar compreender um pouco como é que isso se dá através da linguagem, é que os anúncios, muitos deles, eles se referiam simplesmente à avenida, né? Não falava Avenida Doutor Lisboa, ou seja, a própria avenida, né, simplesmente por ser nomeada como avenida, já se referia àquela avenida central, né, que era Doutor Lisboa. E um dos anúncios também me chamou a atenção, que foi um anúncio do Hotel Pouso Alegre, que ficava ali na esquina da Doutor Lisboa com a Marechal Deodoro. Nesse anúncio tinha o seguinte enunciado: Hotel Pouso Alegre, no coração da cidade. Isso para mim também foi bastante significativo encontrar, né, porque já começava também já um movimento de que a avenida era o coração da cidade, né? E aí, se a gente faz referência ao corpo, né, o coração é aquilo que pulsa, que passa, ou seja, que dá sustentação para o corpo, né? Se o coração parar, o corpo para. A cidade da gente é como um abrigo, é como um porto amigo, onde sempre se pode ancorar. É como um colo de mãe, um pouso alegre e macio, onde nas noites de frio a gente vai se aninhar.
A cidade da gente é um lugar diferente que a gente nem sabe explicar. É a lua, a amada, o amigo e seu povo a cantar.